iniciando a segunda parte da aula, a gente está em vetores. A gente vai falar agora sobre como calcula aí o módulo do vetor soma. Então vamos. Então, ó, o primeiro quadro foi para desenhar o vetor S, agora é para calcular o módulo de S. Beleza. Para calcular o módulo de S, eu poderia passar um caso só e depois colocar casos particulares. Só que eu gosto de falar dos casos particulares antes, depois a gente coloca o caso geral, que é mais fácil depois de lembrar. Então, olha só. Caso número 1 é quando os vetores têm a mesma direção e mesmo sentido. Então eles têm a mesma direção, o mesmo sentido. Deixa um espacinho em branco, a gente vai completar ele já já, tá? Então deixa um parênteses aí com um espacinho em branco. Beleza, então já vai pegar um vetorzinho pronto aqui já. Pode ser um para direita. Deixa eu só deixar ele com tamanho fixo aqui. Beleza. E eu vou pegar o outro igual, né? Só que daí menor, ó. Beleza, então ó, esse daqui é o meu vetor A com a seta em cima e esse é meu vetor B com a seta em cima também. Eu estou somando esses dois. Beleza, ó. Aqui, o que a gente faria, né? Aí é ruim usar o paralelogramo, aí é mais legal usar a poligonal. Você vai colocar o começo do B no final do A e você vai ligar os pontos. Só que esse é fácil de pensar, porque assim, ó, imagina que, sei lá, a gente está andando de carro, aí eu estou dirigindo e você está do lado. Aí o carro parou de funcionar. Aí eu falei assim, putz, eu acho que a bateria deu uma riada, né? Vamos tentar dar um tranco para fazer ele funcionar. Você fala, beleza, vamos lá. Aí eu vou, começo a empurrar o carro, eu empurro com a força ali de, vamos contar. Ah, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Seriam 7 newtons. E você vai me ajudar, você empurra com 1, 2, 3, 4, 5. Nós dois juntos empurramos o carro com quanto? 7 com 5 dá 12, né? Então a gente está empurrando esse carro com 12 de força. O que você fez? Você somou, né? Então as forças aqui se ajudam, né? Então aqui é só somar. Então vai dar um vetor de 7, 8, 9, 10, 11, 12 de tamanho. Esse aqui é o vetor S. É importantíssimo que você entenda o que eu vou escrever agora. É muito importante, deu 12. Como que vai ser? Ó, o S, você concorda que ele é o A mais o B? Sim ou não? E para esse caso aqui, ó, de mesma direção, mesmo sentido, você concorda que você fez módulo de S igual ao módulo de A mais o módulo de B? Sim ou não? Sim. Só que eu tinha falado, né? Tem o método do preguiçoso. Para não ficar colocando barrinha, não ficar colocando setinha, eu posso escrever S igual a mais B. Você sozinho consegue diferenciar o que está escrito aqui do que está escrito aqui? Sim ou não? Sim. Qual que é a diferença? A linha número 1 é módulo, direção e sentido. É a soma de dois vetores. A linha número 3 é, para o caso em que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, é só somar os dois módulos. Então, o módulo do S é igual ao módulo do A mais o módulo do B. Tá? Então, ó, vou escrever desde já. Isso aqui é vetor, tá? São os vetores. Isso daqui é o que? Módulos. Isso aqui vale quando? Vale quando você tem mesma direção e mesmo sentido. Beleza? Próximo. E se for a mesma direção, só que sentido oposto? Mesma direção, sentido oposto. O que você vai fazer? Coloca aqui de novo um parênteses, deixa em aberto e já completa, tá? Deixa eu pegar esse vetorzinho aqui. Então, ó, o A eu vou manter igual, tá? Mesma coisa. E eu vou somar com um B. Só que o B eu vou inverter ele de lado, ó. Colocar uma quantidade boa de quadradinho. Aí.
Então, ó, o A continua sendo a mesma coisa. Então, o A tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o B tem 1, 2, 3, 4. A gente está somando esses dois vetores. Agora, para fazer sentido, ó, você poderia usar a poligonal do mesmo jeito. Lembra que um vetor em cima do outro não faz diferença alguma, né? Só que daí fica ruim de desenhar, mas pode colocar do mesmo jeito. O legal seria pensar agora se você estivesse brincando de cabo de guerra, cabo de força, aquela brincadeira que um puxa de um lado, outro puxa do outro, né? Imagina que você é a pessoa A e eu sou a pessoa B. Você está puxando com 7, eu puxo com 4. Você ganha. Sim, mas você ganha com 7? Você ganharia com 7 se não estivesse aplicando nada. Mas eu estou aplicando alguma coisa, né? Eu estou descontando um pouquinho a sua força. Então você vai pegar o meu 7, né? E você vai fazer o quê? Você vai tirar o seu 7, perdão, você vai tirar o meu 4, né? Então você vai ganhar com 3 de força daí. Que conta você fez para chegar nesse 3? Concorda que foi o 7 menos o 4? Só que olha só, eu vou colocar aqui a resposta. Então a soma vai dar um vetor, ó, de 3 de tamanho, igual a gente está esperando. Esse aqui é o vetor S, ó. E o vetor S aqui deu 1, 2, 3. Agora, mais do que nunca, eu vou escrever tudo que a gente falou, tudo que a gente desenhou, só que algebricamente. Você continua concordando que o S é o A mais o B? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque a gente está aprendendo soma de vetores, né? Então, eu estou somando o vetor A com o vetor B, os vetores. Mas por conta deles ter mesma direção e sentido oposto, né, os módulos se subtraem. Então, o módulo do S, o que você fez? Você fez o módulo do A menos o módulo do B. Só que daí, para não ficar escrevendo setinha, não ficar escrevendo barrinha, você escreve o quê? S igual a A menos B. Agora, mais que nunca, você consegue entender qual que é a diferença da primeira para a terceira linha? Sim, qual que é a diferença? A primeira linha eu estou somando os vetores. A terceira linha é, para o caso em que eles têm a mesma direção, só que sentido oposto, para calcular, para chegar na resposta, eu faço um menos o outro. Tá? Você sempre vai fazer, ó, o maior menos o menor. Tá? Então aqui eu já estou partindo do pressuposto que o A é maior que o B. Se o B fosse maior que o A, você faria B menos A. Tá? É o maior menos o menor. Beleza? Tranquilo a diferença entre escrever com a seta e escrever sem a seta? Importante, tá? Já veio pegadinha em relação a isso daí. Certo? Termina de copiar aí, eu vou passar. Aí, ó, caso número 3, eu estou fazendo com um pontinho. Vetores perpendiculares. Pergunta: o que significa vetores serem perpendiculares? Significa que eles formam 90 graus. Então agora você entendeu para que serve esse parênteses aí, ó. Então perpendiculares é 90. A gente vai voltar. Perguntas: quanto que é o ângulo entre mesma direção e mesmo sentido? E quanto que é o ângulo entre mesma direção e sentido oposto? Tem ângulo. O mesma direção e sentido oposto, ele é fácil de identificar. Por quê? Porque ó, você vai ter um vetor para a direita e um vetor para a esquerda. Né? Quando você faz isso aqui, você está enxergando que existe um ângulo. Né? Olha só, vou colocar aqui, ó, um vetor para a direita e um vetor para a esquerda. Esse ângulo aqui vale quanto? 180 graus. Né? É meia volta ali completa. 180 graus. Só que se for um ângulo, né, entre um vetor para a direita e um vetor para a direita, tipo esse daqui e esse daqui, teve alguma abertura entre eles? Nenhuma, né? Então o ângulo é quanto? O ângulo é zero, porque não tem ângulo daí. Tá? Então para a mesma direção, mesmo sentido é zero, para sentido oposto é 180. Importante anotar isso, porque a gente vai testar na lei dos cossenos, tá? Todos esses valores aí. Certo? Beleza? Beleza, então vamos lá, vetores perpendiculares agora. Então a gente vai pegar, ó, dois vetores. Não, eu quero o vetor, quero os risquinhos. Vetor.
Aí eu vou deixar ele com um tamanho que dê conta bom, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E já vou até desenhando uma regrinha boa de usar, ó. Então deixar aqui na mesma origem, né? Aí a gente vai desenhar o outro vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, então coloca que o A é esse vertical aqui para cima e o B é esse horizontal aqui para a direita. Primeira coisa, vai lá, vê se você já consegue ir lembrando as regrinhas. Ó. A aula é progressiva, tá? A gente vai usando coisas da aula na aula. Como os vetores têm a mesma origem, para desenhar o vetor resultante, utilizamos a regra é do paralelogramo, né? Então, essa regrinha aqui, ó. Então, você vem e desenha paralela ao B no final do A, paralela ao A no final do B. As retas se encontram? Sim, se encontram. Marca esse ponto. Aqui está o seu vetor resultante. Esse aqui é o seu vetor S. Beleza. Você concorda que sem querer, de novo, sem querer, você tem um triângulo, retângulo, sim ou não? Você pode fazer com paralelograma, com poligonal, independente, ó. Vou até colocar aqui. Você concorda que o A estando aqui é a mesma coisa? Então o triângulo fica até mais fácil de enxergar? Sim, né? Então tá aí, ó. Aqui existe um triângulo e ele é retângulo, porque os vetores são perpendiculares. E você concorda que o S, ele é a hipotenusa? Sim, né? O S é na hipotenusa, você vem aqui e vai escrever agora. Olha só, o S com a seta em cima, ele é o A mais o B com a seta em cima. Só que para esse caso aqui na frente de vocês, o módulo do S ao quadrado, ele é igual ao módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado. Você está vendo por que existe um método preguiçoso? Para não ficar colocando barrinha, setinha, quadrado, tirar raiz depois, colocar o cosseno. É só por isso, tá? Então agora eu posso tirar a setinha barrinha. S ao quadrado é A quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Tá ficando mais fácil essa nomenclatura, ó. Escrever com a seta e escrever sem a seta. Uma é vetor, então tem 3 características. A outra é módulo, a outra é só o tamanho. Isso aqui tem nome, né? Isso aqui é o teorema do que? De Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Beleza? Nesse caso aqui, ó, vou aplicar, né? O S ao quadrado seria, quanto que é o A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ao quadrado. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 ao quadrado. Continha, aqui vai ficar 36 mais 64. Então, isso aqui dá 100, né? Tira a raiz, raiz de 100 dá 10. Então, o tamanho do S seria 10 quadradinhos. Não vai contar quadradinhos inclinados, tá? Não tem como, é sempre fazendo Pitágoras. Fechou? Tranquilo até aí? Importante, ó, vou até que fazer... Ah, é que minha cara tá aí, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Lembrei da cara. Importante. A gente tem um triângulo dito mais fácil de todos. Qual que é o triângulo mais fácil de todos? É o triângulo 3, 4, 5. Certo ou não? Sim. Mas existem suas variações. Ah, professor, então existe o 1, 2, 3, né? Pelo amor de Deus. Não. O 3, 4, 5 é o único sequência que dá certo. Tá? O resto é múltiplo. Lembra de semelhança? Tem que ter uma razão de proporção, né? Então você pode fazer o seguinte, ó. O 3, multiplica ele por 2. Ah, vira 6. O 4, pela mesma proporção, vira 8. E o 5, vira 10. Tá? Então, seguindo a mesma proporção de todos os lados, aí você pode fazer a partir de 3, 4, 5. Então, tem ele vezes 3, ele vezes 4, ele vezes 10, ele vezes 1 milhão. Enfim, você tem as variações do 3, 4, 5. Só ele que é sequência, tá? Não vai inventar um triângulo doido, não. E, para fechar os casos de soma, eu até chamo, ó, ângulo qualquer. Tá, e como é ângulo qualquer, não tem um parênteses na frente, né? É qualquer ângulo, então.
Beleza, bora lá. Deixa eu pegar um vetorzinho aqui pra gente desenhar. Aí já vou colocar eles na mesma origem aqui também. Aí vamos chamar ó, esse vetor aqui de A e esse vetor aqui de B. Aí existe um ângulo entre eles, ó, como está usando a regra do paralelograma, o ângulo já sai direto. É só medir essa abertura aqui, ó. Você pode chamar de alfa ou de teta. Eu vou chamar de alfa, tá? Chamando de alfa. Beleza, feito isso, olha só, ó. Paralelo ao A no final do B, paralelo ao B no final do A. A pergunta é: se encontra? Sim, se encontra. Você marca a origem, marca o ponto de encontro. Beleza? Professor, formou um peixinho aí, né? Aí aqui tá o olho, aqui tá o sorriso, aqui tá a cara. Para de brincar na aula. Aí você marca, ó, começo da origem, né? A origem deles e aonde as retas se encontraram. Esse aqui é o vetor S. Só que você lembra que o teorema de Pitágoras você só usa quando o triângulo é retângulo, né? Então não faz sentido você usar o teorema de Pitágoras para somar com um ângulo qualquer, né? Lá na matemática você usa a lei dos cossenos quando é um triângulo esquisito. Aqui a gente vai usar também. Só que importante, ó, muito importante agora. A matemática, quando eu te dou dois lados e você usa a lei dos cossenos, ela fecha um triângulo, né? Aqui você faz a lei dos cossenos, ali não é B não, ali é C. Então lá na matemática, a lei dos cossenos é com menos, por quê? Porque você usa para triângulo. A física não fecha triângulo, a física faz o paralelograma, aí fica um vetorzão, ó. Se você quiser demonstrar o ângulo alfa, o suplemento dele fica aqui. Aí é suplemento, então é 180 menos alfa. Aí isso aqui vai ser B, isso aqui vai ser A e você aplica nesse triângulo. Só que o cosseno de 180 menos alfa é menos cosseno de alfa. Aí menos com menos dá mais. Só que daí é demonstração, eu acho que não compensa. Compensa pensar mais fácil. Qual que é pensar mais fácil? A matemática faz o quê? A matemática fecha triângulo, menos. A física faz o quê? A física faz paralelograma, mais. Tá? Então, ó, para somar esses dois vetores, você faz assim, ó. O S com a seta em cima é o A mais o B com a seta em cima. Continua a mesma coisa. Não vou colocar com barrinha porque vai ficar gigante. Então já vamos para a parte que interessa já. Então fica, ó, S ao quadrado igual a quadrado mais B quadrado. Pronto. Aí você fala assim, professor, mas está igual a Pitágoras. É, começa idêntico. Só que você não para aí porque não é Pitágoras. Mais duas vezes o lado A vezes o lado B vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Vezes o cosseno de alfa. Tá? Então é sempre assim, ó, começa igual ao Pitágoras e você continua. Mais 2AB cosseno do ângulo entre os vetores. Tá? Tem que ser o ângulo entre os vetores. E para usar o ângulo entre os vetores tem que usar a regra do paralelograma. Beleza? Então essa aqui é chamada lei dos cossenos para a física daí, né? Aplicada à soma de vetores. Lembrando que o alfa, ele é o ângulo entre os vetores. Certo? Tranquilo? Beleza? Então tá aí.